Olá, amigos do Jornal Tribuna. Hoje a gente veio visitar um cara que é referência na cidade, todo mundo conhece, todo mundo bate papo, que recebeu Jair Bolsonaro na sua casa. Jean Nicolau, tudo bem? Para mim é um prazer muito grande estar falando com você. Primeiro, cumprimentá-lo pela nova aquisição. E eu tenho certeza que vocês serão, como já foram em outros cenários, referência no que fazem. Então isso é importante. Fico muito feliz e me sinto honrado em poder falar com vocês. Maravilha. Ô Jean, ao longo desse ano, a gente viu muita coisa acontecer. A gente vai falar um pouquinho de política, vamos falar um pouquinho do Jean Nicolau. Eu estou aqui dentro de uma empresa que eu praticamente não conhecia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa empresa. O que é essa empresa hoje? Essa empresa, eu tenho a Gold Business há décadas e venho trabalhando para que ela venha crescer. E é uma empresa particular, familiar. Hoje eu administro junto com a minha família, inclusive meu filho já está tomando um rumo e me ajudando bastante, isso é muito importante para mim. Eu fico muito feliz em saber que a minha empresa se torna referência, não só no estado de São Paulo, na cidade, mas ela é uma referência no Brasil. Hoje ela é conhecida e respeitada. A nossa empresa ela é gestora e compradora de imóveis próprios. A gente trabalha com os nossos imóveis, nós participamos de loteamentos, de prédios hoje, parcerias em edifícios, imóveis como casas, galpões, fazendas, arrendamentos, e tudo administrando aquilo que é da gente. E a gente vem crescendo com um trabalho. Eu comecei há alguns anos também adquirindo imóveis em leilão judicial de algumas empresas fora. Depois eu passei a adquirir créditos bancários, sessões de crédito, e graças a Deus eu sou uma pessoa que não paro de trabalhar. Eu falo o seguinte: a gente não cresce se a gente realmente não trabalhar. A gente tem que ser honesto, direito e trabalhar, e ter força de vontade. Então, é o que eu sei fazer, é o que eu sempre fiz. Tudo que eu faço, eu gosto de ser referência naquilo que eu faço. Tem que ser o melhor naquilo que você faz. E Deus me deu essa oportunidade de eu ter saúde e sabedoria. E eu falo que, acima de tudo, não posso esquecer quem? O meu alicerce. Quem foi meu alicerce? A minha família. Meu pai, meu tio, pessoas que honraram seus nomes, trabalharam muito para ser o que foram e deixaram para a gente o exemplo. E eu consegui ser não só o exemplo deles, mas eu consegui aprimorar o exemplo que me foi dado. Então isso para mim é muito importante. A gente fala muito que grandes fortunas são perdidas porque a família não tem um sucessor, ela tem só um herdeiro. Isso é uma coisa que é muito preocupante hoje. Porque a sucessão, ela faz o negócio continuar. Pai rico, exatamente, filho nobre e neto pobre. Exatamente. Quando você não trabalha o seu sucessor. Exatamente. Então eu fico muito orgulhoso, inclusive está fora das câmeras, mas está aqui me acompanhando, a presença do meu filho. Meu filho, ele ainda é novo na idade, a gente respeita, eu falo assim, a gente tem que respeitar o momento, né? O momento deles, 18 anos, mas a gente também entende que a vontade dele em aprender, em me ensinar, porque vai ter, eu falo sempre, teve momentos na minha vida que eu ensinei meu tio, teve momentos na vida que eu ensinei meu pai, que eu já estava sabendo de algumas coisas mais do que eles. Por exemplo, internet. Meu tio não sabia nada de internet, e eu já aprendi. Hoje, meu filho, eles sabem muitas coisas que vêm acontecendo no momento de hoje que eu não sei. Então eu quero aprender com eles, eles vão trazer isso para dentro da empresa. E a empresa tem que estar sempre se aprimorando, melhorando, crescendo, para que a gente possa cada dia mais ser referência ainda maior naquilo que a gente faz. Muito bem. Ô Jean, você tem, assim, politicamente falando, você está bem na linha
do lado direito da linha, vamos dizer assim. Sempre fui, né? Sempre foi, sempre defendeu essa bandeira. Como é que você está vendo o cenário político na cidade e no país? A gente torce muito pela cidade. Eu nasci em Jaboticabal e pretendo permanecer na minha cidade até morrer. A minha família viveu Jaboticabal, né? A gente sempre amou essa cidade. O meu tio, quando foi vereador, a época que foi vereador, não ganhava para ser vereador, pagava para ser vereador. Por quase 17 ou 18 vezes, pegou o seu Gordini, à época, para ir a São Paulo e trazer a faculdade, a Unesp para Jaboticabal. Queiram ou não queiram, tem que entender que quem foi uma das pessoas que mais lutou e gastou dinheiro próprio para trazer a faculdade Unesp para Jaboticabal foi meu tio. E foi assinada pelo governador, então, amigo particular da minha família. Dentro da minha casa, num jantar, existe a foto dessa assinatura da vinda da Unesp. Ademar de Barros, à época, governador. E acho que, se eu não me engano, 1967 ou 69, alguma coisa nesse sentido. Então o tio Jean pagava para ser vereador. Um dia ele foi a São Paulo, meu tio, com Gordini, e chegou em São Paulo e ficou aguardando, porque o Palácio do Governo não existia o que é então o governo. Ele era no centro e o governador parava o carro e entrava, subia a escada na rua. Então era isso o governo de São Paulo. E o Ademar ia entrar, estava o tio Jean e o Deito Aleixo, que o seu Deito era muito amigo do tio Jean, sempre foi, que na minha opinião foi um dos melhores prefeitos que Jaboticabal já teve, Deito Aleixo de Souza, saudoso Deito. Ele estava com o tio Jean, era presidente da Câmara, o tio Jean falou, vamos, Deito, comigo. Foi com o Gordini, estavam na porta esperando o Ademar chegar. 17 horas de viagem. Na época, né, pista única. E aí o Ademar subiu e falou, ô Baclini, o que você está fazendo outra vez aqui? O tio Jean falou, eu vim porque o senhor precisa assinar a faculdade para Jaboticabal que o senhor me prometeu. Ele falou, porra, não me enche o saco. O Ademar, na época, ele era todo médico, mas todo o jeito dele firme de conversar. O tio já falou, não saio daqui, doutor Ademar, enquanto o senhor não assinar. Ele pegou e subiu, falou, hoje eu não vou falar com vocês. Subiu a escada. Não deu uma hora, ele pediu, pede pro Baclini subir. Meu tio subiu. Avisa que em nome do seu pai, Nicolau Baclini, amanhã estarei na casa de vocês e nós assinaremos a ida da faculdade da Unesp para Jaboticabal. Até me arrepia isso. Então, eu falo para você que é o ícone que nós temos ainda, que segurou o crescimento da cidade. Porque senão, a nossa cidade, Rio Preto, pertenceu a Jaboticabal. Tantas outras cidades, Ribeirão Preto é mais nova do que Jaboticabal, e todo mundo foi crescendo e a nossa cidade foi vivendo do ostracismo. E eu não estou falando isso porque eu não sou candidato a nada, isso eu deixo claro, porque as pessoas falam, o Jean está falando isso porque eu não sou candidato a nada. Meu momento já passou, reconheço muitas e muitas, milhares de pessoas que acreditavam e acreditam em mim até hoje, reconheço e tenho um carinho muito especial por todos, por isso que eu vivo em Jaboticabal. Quero permanecer aqui até morrer. Então, assim, mas a gente viu, e eu vi isso na pele, a minha família, a luta com a Ademar, com o Paulo Maluf, que o Maluf, para mim, também, esse é um verdadeiro mito, que quanto não fez pela nossa cidade, por Jaboticabal, pela região, como governador de São Paulo. Então, assim, são pessoas que passaram e a nossa família ajudou e pediu, porque a gente nunca foi pedir nada para a gente, pediu sempre para o município. Isso é muito importante. E aí eu me dediquei, com 23 anos de idade, 23 para 24 anos, me candidatei pela primeira vez a prefeito de Jaboticabal, fui muito bem votado, depois 98 deputado estadual, peguei a suplência, sempre sozinho, numa luta incansável. Todas as vezes, todas as eleições que eu disputei para prefeito de Jaboticabal, nunca tive nenhum apoio de nenhum vereador atuante da Câmara Municipal. Sempre sozinho. Então não teve nenhum vereador, todas as eleições que eu participei, não teve nenhum vereador atuante, que era vereador naquele mandato, apoiando a minha candidatura. Mas eu tinha um compromisso com a cidade. Por quê? A gente não pode vender a cidade. A gente não pode, por exemplo, ver as pessoas, olha, eu vou te apoiar, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Você não pode dar aquilo que não é seu. Eu não posso prometer para você, para um partido político, ou para esse ou para aquele, olha, eu vou te dar um espaço tal, não é meu, eu não posso, eu não tenho esse direito. Então, assim, o que eu posso fazer é o seguinte, é óbvio que quem te ajuda tem que participar, mas pessoas indicadas, funcionário de carreira, funcionário que tem experiência na área, eu tenho que pôr pessoas competentes, porque amanhã é a minha imagem.
Eu vou fazer o quê? Quem que vai administrar? Eles não querem saber se é o secretário ruim ou o diretor ruim. Quem é o ruim é o prefeito. Então eu jamais posso. E outra coisa, que eu não estou aqui para ensinar ninguém, vocês políticos sabem mais do que eu às vezes. Às vezes não colocaram em prática, mas pode ser que saibam mais do que eu. Eu colocaria em prática. O secretário que ocupar o cargo público, ele tem que... Eu tenho que fazer uma prefeitura, se eu fosse um prefeito, como meta. Ela tem que ser uma empresa. O secretário que em um ano ele não trouxer para mim 3 vezes o valor do que ele é pago por mês, como emenda parlamentar de deputado estadual, deputado federal, governador ou presidente, vai para a rua. Ele pode apoiar quem ele quiser, eu não vou obrigar ele a apoiar o meu candidato. Ele apoia quem ele quiser, mas vai buscar, tem que trazer recursos. Nós não podemos fazer a cidade sofrer para pagar mais imposto, pagar mais tributo. Nós temos que ter a competência de ter os secretários e diretores, cada um pode apoiar quem quiser daqui 2 anos, 4 anos, mas tem que em um ano se pagar. Pô, a gente paga 15 mil, 16 mil por mês. Um ano, nós estamos falando em 200 e poucos mil reais. Você vai me trazer 600 mil, uma emenda de 600 mil é quase nada. Então, se você não me trouxer em um ano, eu vou colocar outro no teu lugar. E ele não vai querer perder o emprego, ele vai correr atrás. E é óbvio que nenhum deputado vai liberar uma emenda se você não ajudar ele. Fecha com quem você quiser, ajuda quem você quiser. O que eu preciso é que traga dinheiro para a minha cidade. Eu não posso fazer com que a minha cidade não tenha o recurso próprio vindo de fora a fundo perdido, e sim sacrificar a população que não merece ser sacrificada mais. Então, esse é o meu ponto de vista. O cenário de Jaboticabal, eu vejo dessa forma, é trabalhar ainda melhor, porque eu não vou aqui negar que quem teve 20 mil votos, a população não achou que é bom. Bom, eu não vou discordar. Eu, quando perdi a eleição, para Carlota e para o Ori, os mandatos que eu disputei, que todo mundo falava, não disputa a reeleição, é óbvio, você disputar com a máquina é muito difícil. E eu disputei 2 reeleições. Então, mas eu falo o seguinte, se a população escolheu a Carlota e escolheu o Ori, eu tenho que respeitar, dizer que eles são melhores, foram melhores do que eu. Eu tenho que baixar a cabeça, respeitar e falar, eu agradeço a população que votou em mim, que acreditou em mim, e deixar ele governar, deixa o homem trabalhar. Depois, daqui 2 anos, daqui 4 anos é outra eleição. Cada eleição é uma eleição. Agora, eu peço encarecidamente que, eu falo sempre, né? Todos nós temos qualidades e temos defeitos. O que não pode ter, e aí é um defeito de um político, é vaidade. A política não pode sobressair como vaidade para a pessoa, porque daqui 2 anos não é mais nada. Aí, qual é a vaidade? Antes você olhava com o nariz empinado, daqui 2 anos você está andando de cabeça baixa, porque a pessoa não quer olhar na tua cara. Então não preciso andar nem com a cabeça baixa e nem com o nariz empinado, eu vou andar assim. Vou respeitar todo mundo, no meu momento de glória e no meu momento de desglória, como dizem os outros. Então, agora, o Brasil, o cenário do Brasil, não pode, nós não podemos ver essas brigas que estão acontecendo. Hoje o dólar 6,06 é a maior alta do dólar, acho que no país, desde que eu me entendo como gente, 6,06, e o Brasil não está bem, não está bem. Com o governo Bolsonaro, nós temos que respeitar, porque o governo Bolsonaro, eu falo que ele tem defeito e tem qualidade, como todos nós temos. As qualidades têm que superar em muitos defeitos, porque o dia que tiver pau a pau, você está muito mal. Você tem que ter qualidade superando em muitos defeitos, para você ir bem. Eu falo que o Bolsonaro fez e tenho certeza que faria muito mais ainda pelo nosso país, porque ele é linha dura. Que a linha dura o atrapalhou um pouco. Por exemplo, não se briga, na minha opinião, eu estou falando aqui e já falei isso para ele, como falo para qualquer um. Eu não vivo de política, eu não preciso de político. Eu não brigaria com a imprensa, não se briga com a imprensa. Você tira da imprensa 90% e deixa 5%. Você não tira tudo, você não briga diretamente com a imprensa. A imprensa é que te leva para cima ou te leva para baixo. Você não briga com o policial, não briga com a imprensa, não briga com o professor. São as pessoas que você não pode brigar nunca na tua vida. Nunca. Quem ensina os alunos, quem ensina as pessoas, quem leva ou o bem ou o mal lá para fora é o professor. O policial está lá para defender a população. Agora, tem professor ruim, tem policial ruim, tem político ruim?
Tem professor ruim, poucos, mas tem. Policial ruim, poucos, mas tem. Políticos ruins, muitos, mas tem. Então a gente sabe disso tudo que acontece. Agora, vamos esperar e aguardar o momento do Brasil. Eu acho que o Brasil, se não tivesse político nenhum, ele andava sozinho, é o melhor país do mundo. Aqui você quer o calor, você tem no Brasil calor hoje de 40 graus, e você tem o frio aqui no Brasil no mesmo instante de 0 grau, no mesmo país. Aqui você não tem, dificilmente aconteceu agora, né? Aquelas enchentes, mas eu nunca tinha visto isso acontecer. Eu até acho que é culpa de políticos que não fizeram uma boa administração com escoamento de água, com um monte de coisa que deveriam ter feito para não acontecer tudo isso, mas nós não temos tsunami, não temos terremoto, graças a Deus por enquanto. Então nós temos um país, você quer plantar manga, você planta, você quer plantar abacaxi, você planta, você quer plantar soja, você planta, você quer plantar cana, você planta, porque nós temos aqui diversificação. Então, nós temos tudo. Esse é o país que nós vivemos. Nós vivemos aqui Jaboticabal, lá atrás, café, tomate, depois veio cana, agora estamos falando em amendoim, amanhã vai ser outra coisa. É a melhor terra, nós temos as melhores terras do mundo na nossa região. Está aqui, está tudo em volta de Jaboticabal. Mas nós precisamos também acreditar no país, independente de quem governa. Porque quem governa é um fantoche que está lá. Mas nós temos que acreditar. Agora, é duro que nós estamos passando, esse momento que nós estamos passando, porque eu vejo uma dificuldade que nós estamos tendo. Nós não estamos deixando, e a democracia deixa, a população falar, a população ter voz. Agora, você ter aí hoje a justiça falando que se você falar você vai preso, isso não existe. Lugar nenhum do mundo pode existir. Nós não podemos entender que uma pessoa vai dizer para você, eu vou te matar, e não te mata. O que pode acontecer? Eu vou te matar. Você vai lá e faz uma ocorrência contra a pessoa e a pessoa vai responder por ameaça. Mas ela não pode ir presa, ela não matou. É minha opinião, tá? Eu estou dizendo aquilo que eu penso. Então é muita coisa errada. Não pode julgar uma pessoa, a mesma pessoa que foi ameaçada. Não existe. Só no país que nós vivemos que mudam a lei constantemente. Então isso magoa a gente, machuca a gente. Então eu não estou aqui para dizer quem está certo ou quem está errado, estou dizendo o meu ponto de vista. Então, isso é que está dificultando o país de andar sozinho. Essas brigas, essas mentiras, essas mudanças na justiça, na política. Então, isso vem prejudicando em muito o nosso país. Agora, quem sabe o Trump tomando posse nos Estados Unidos, aqui vai ficar um pouco mais amedrontado. Eu vejo dessa forma, tá? Quem sou eu? Tem muitas pessoas que estão nos assistindo que são muito mais inteligentes do que eu. Eu vejo dessa forma. Eu acho que a hora que o Trump assumir o governo, o país, a presidência da República dos Estados Unidos, o Brasil vai tomar um rumo. Penso dessa forma. E é o que nós queremos. Não que venha nenhuma maldade para este ou para aquele. Temos que agir e andar de forma correta, de forma reta. O que é, o que não é, não é. Só isso. É isso mesmo. Ô Jean, e para a gente mais ou menos ir caminhando para o encerramento desse bate-papo, eu quero vir mais vezes bater um papo com você, falar com você, porque você para mim é uma enciclopédia também. Todos os assuntos a gente consegue conversar contigo. E isso é ter uma linha de pensamento que leva você a contribuir com a sociedade. E a gente precisa explorar essas pessoas, né? E com tudo isso que você falou, qual é a melhor dica que você pode dar para o munícipe, ou até o povo de uma maneira em geral? O que fazer no momento de tanta incerteza, instabilidade? O que fazer? Se agarrar em quê? Primeiro, é a minha opinião, tá? Eu fico feliz quando você falou, inclusive eu não falei sobre isso, mas eu fico feliz quando o Bolsonaro esteve aqui em casa, passou a ser um grande amigo e a gente aprende. Eu aprendi muito, como eu acho que pude ensinar alguma coisinha. Te deu uma medalha, inclusive, que não é qualquer um que tem, né? 100 e poucas pessoas receberam essa medalha no país,
e não só no país, entre todos, inclusive fora do país, acho que o Trump recebeu também, e eu fico, Milei recebeu, eu fico muito feliz, e é um reconhecimento daquilo que nós construímos e da seriedade que somos, porque ele entrega essa medalha às pessoas que ele respeita, e eu fico muito feliz em ter sido respeitado pelo Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e uma pessoa que muito contribuiu pelo nosso país, de uma forma muito direta e objetiva, mais importante, né? O que eu digo às pessoas, aos munícipes, não façam aquilo que vocês não conseguem fazer, que vocês podem não dar conta de fazer. Eu falo que a gente só pode fazer aquilo que a gente esteja com o pé no chão. Uma vez o papai me ensinava, filho, 2 coisas que o papai quer te ensinar. Se um dia você estiver devendo, venda barato que você tiver que vender, mas vai pagar a dívida, que a dívida te come tudo que você tem. Esse é o primeiro passo. Meu pai falava isso. Nunca compre nem parcelado aquilo que você não tenha o dinheiro integral na sua conta para poder pagar. Então você vai comprar parcelado? Legal. Mas você está com o dinheiro integral. Nunca dependa de um terceiro, de um pagamento de um terceiro, de um recebimento para pagar alguma coisa. Então, nós estamos vivendo um momento que a gente não pode arriscar, fazer nenhuma besteira. Vamos viver com o pé no chão, fazer de forma bem tranquila, objetiva, que eu tenho certeza que esse país ele é cíclico, ele sobe e desce, teve aquele momento do Collor lá atrás, depois teve... Então nós tivemos já alguns altos e baixos, teve o dinheiro que pegou de todo mundo da poupança lá atrás, que todo mundo sofreu, muita gente se matou, e o Brasil voltou, e eu acho que nós estamos em momento de ascensão agora. Ele caiu e agora eu acho que ele vai subir. E vamos ter pé no chão, tranquilidade, torcer pelo país, porque se o país melhora ainda mais, para mim é muito bom. Melhoro ainda mais. E quando eu falo para mim, é bom para todo mundo. Isso é sabedoria. Eu não sou melhor do que ninguém, mas o pouco que eu sei, eu quero estar ensinando para tentar abrir novos horizontes às pessoas. Eu amo essa cidade, eu quero ver essa cidade bem, eu tenho certeza que muitas pessoas gostam de mim, em Jaboticabal. Teve pessoas que não votavam em mim no passado, que se eu fosse candidato hoje, eu tenho certeza que votariam, até porque eu até entendo, a gente era novo demais e as pessoas não conheciam o Jean trabalhador. Elas conheciam o Jean novo, é filhinho de papai. Eu nunca fui filho de papai, eu com 8 anos de idade eu engraxava sapato, escondido do meu pai. Eu com 12 anos de idade, as minhas irmãs, a Jane Meire em especial, a dentista, ela fazia pulseira de crochê porque eu pedia para ela para mim vender. Eu com 15 anos de idade eu tinha loja de carro. Eu sempre fui trabalhador. Quantas vezes, tu está um exemplo, tá? Independente de, não estou aqui para falar nem deste nem daquele, mas quantas vezes eu vendi carro para o Pepa Servidoni, para o pai dele, para a família dele, estou falando porque é um exemplo que as pessoas conhecem. E eu tinha 15 anos, 14 anos de idade, então eu sempre fui trabalhador. E a pessoa não vira trabalhador, ela nasce trabalhador. A pessoa não muda seu caráter. A pessoa tem o caráter desde a infância. A pessoa, eu falo que índole é índole. Se a pessoa tem boa, ela vai ser boa. A verdade é essa. Mas eu agradeço, e vou dizer mais, agradeço os que votaram, que sempre acreditaram em mim, e agradeço muito aqueles que não votaram e por seus motivos que a gente respeita. Por quê? Porque se não fosse aqueles que não votaram em mim, eu teria sido eleito. E eu não cuidaria da minha vida. Porque eu sei que o que eu pego para fazer, eu faço, sempre quero ser o melhor possível, deixar minha marca, minha história. Eu seria o melhor prefeito da história de Jaboticabal, porque eu me conheço. Eu faço uma prefeitura de 7 horas, 8 horas por dia de trabalho, em 15, 16 horas, como fazia Maluf, chegava na prefeitura e no governo às 7 horas da manhã, saía às 11 horas da noite. Então eu ia fazer uma administração de 4 virar 8, trabalhando, porque eu me conheço. Eu não ia ficar sentado dentro do gabinete, eu vou para Brasília, eu tenho as portas abertas de ministros, de presidente. Geraldo Alckmin me respeita demais. Então, independente de partido, eu tenho respeitabilidade em todos. O Tarcísio me respeita demais. Então, eu vou em governador, na época, estou falando de agora, mas nós sempre tivemos amizade. Eu vou buscar verba, recurso, a fundo perdido, não vou sacrificar a população. Essa é a obrigação de um bom político, não é ficar sentado aqui no gabinete. Sentado em gabinete, quem tem que ficar aí cuidando são os secretários. E no máximo o vice, mas eu colocaria o vice também para trabalhar. Vice comigo não fica com cargo de enfeite, não.
tem que trabalhar, tem que trazer resultado. É isso que nós temos que fazer. Mas eu agradeço muito essa oportunidade, estou à disposição de vocês sempre, e o que eu puder contribuir, mesmo sem ser político, como eu fiz a pedido do meu amigo Marcelo, parabéns pelo trabalho na odontologia, no CEL. Marcelo fez um pedido através de mim, pediu para mim, eu na hora consegui uma emenda aí de 100 mil, mas por telefone, na mesma hora, estou deixando gravado, porque se for mentira que me desmintam, me pediu, eu falei, faça o pedido por escrito, me passou no meu WhatsApp, e eu na mesma hora pedi e está lá, já foi entregue. Então, por telefone, a gente consegue as coisas, porque a gente é respeitado. Então, se precisar, prefeito, vereador, eu estou à disposição de vocês, porque por bem da cidade, não é para mim, é para a nossa cidade. Faz o pedido, me entrega, que eu tenho certeza que eu consigo trazer aquilo que Jaboticabal precisa, que é recurso para não sacrificar a nossa população. Nós precisamos. Uma outra coisa, deixa eu só finalizar falando isso que é muito importante. Muitas pessoas falam assim, como falaram no passado, por que asfaltar o aeroporto? Tem muita rua sem asfalto. Gente, engano da população. Nós temos que asfaltar o aeroporto com urgência. Se precisar do meu apoio, eu estou à disposição. Porque o grande empresário, para trazer uma grande empresa, ele só vende avião, ele não vende carro. Se a cidade não tiver um aeroporto asfaltado, ele já descarta logo de cara, ele vai buscar um lugar onde tem um aeroporto asfaltado para ele pôr a sua empresa. Incentivo para as micro, médias, pequenas e grandes empresas já existentes, temos que incentivar para elas permanecerem vivas, mas nós temos que estudar os incentivos como Cravinhos, lá o Boi, entre outros, fazem incentivo às grandes empresas. Vamos gastar com publicidade, com pendrivezinho e começar a divulgar Jaboticabal quais os incentivos nós temos para as grandes empresas virem. Nós precisamos trazer, a população não aguenta mais o desespero de não ter um prato de comida para dar para o seu filho. O que eles querem? Viver com dignidade. Eu acho errado esse negócio de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, tá tudo errado isso. Nós temos que dar emprego para a população, ganhar bem, a população precisa disso. Então ela precisa ter um emprego para ela poder levar o sustento com dignidade para dentro de casa. Então é geração de emprego. E como é que traz empresa? Incentivar as empresas a virem. Eu fico triste quando eu fui candidato com 24 anos de idade, que eu estava trazendo a Lacta para Jaboticabal, trazendo! O diretor era Ronaldo Geraldo, o dono da Lacta, Ademar de Barros. Tinha comigo o compromisso. Não deixaram eu trazer a Lacta porque não quiseram doar o terreno à época para a Lacta vir para cá. Ela saiu de São Paulo, do Brooklyn, e foi para Curitiba. Eu estava trazendo a Lacta para Jaboticabal. Então foi por isso que eu acabei entrando, sendo candidato a prefeito. Eu não ia ser candidato a nada, com 23 para 24 anos. Porque quando eu trouxe e me reuni na minha chácara, que hoje é o Hotel Estância Santa Amélia, era a chácara, me reuni para trazer a Lacta com o diretor de logística da Lacta, que veio para cá. Quem foi representar o prefeito à época foi o Dr. Schweire, meu tio na época, primo, que eu tinha um carinho, sempre tive por eles, mas acabei disputando a prefeitura com ele, porque eu não conseguia mais entender tudo isso. Foi lá, olha, nós não podemos, não temos interesse, a prefeitura, de trazer a Lacta para o Jaboticabal, de doar o terreno. Mas, porra, aí não tem condição, aí eu tenho que ser candidato. Eu falei para minha família, eu vou ter um voto, o meu, eu não vou votar em ninguém, eu vou votar em mim. Então foi quando eu resolvi ser candidato. Mas vamos lutar e vamos acreditar que Jaboticabal ainda vai crescer muito. E mais do que o crescimento, é fazer com que a população da nossa cidade, que nós vemos aí em Dayatuba, entre outras cidades que não são tão grandes, mas também não são pequenas, mas que tem uma condição de vida muito boa, que a população vive, tem uma saúde. Pô, eu estive em Gramado e precisei, eu estava com dengue, eu precisei usar o auxílio, o SUS de Gramado. O SUS de Gramado é melhor que qualquer particular. Eu acho que o SUS de Gramado, ele disputa aí com o Einstein, com o Sírio-Libanês de São Paulo. Mas por quê? Porque eles sabem trabalhar, porque a cidade não falta dinheiro na saúde pública, não pode, o povo não pode viver sendo menosprezado, principalmente na saúde pública. Saúde é saúde, saúde é saúde. O que nós temos que fazer para resolver? Vamos resolver. Desculpa, finalizei, porque senão vamos ficar aqui 2 horas. A gente vai vir bater papo aqui mais, porque tem muito assunto para falar com você. Eu tenho que te agradecer, abrir espaço na agenda sua, sei que é corrida, para a gente bater um... Estou saindo para São Paulo papo agora. Então, é sempre assim. Ligou para ele, tô aqui, vem aqui agora, senão não dá. Mas, Jean, desejar para você um final de ano de muita paz, muita saúde,
né, para você, para toda a sua família, e que 2025 a gente possa estar junto em vários Se Deus quiser. projetos, vários bate-papo. O teu filho que está aqui do lado, depois a gente vai mostrar ele também. E a gente pode ter certeza de uma coisa: quando você está fazendo o que é certo, nada te segura. É verdade. Não tem batalha que a gente não vença. Então, te agradeço de monte a atenção com a gente no jornal, nessa nova empreitada nossa também. E pessoas como você fazem parte da nossa história e a gente precisa disso tudo. Então, te agradeço bastante. E para você que está nos assistindo aí, fiquem com Deus e a gente volta. Tchau, tchau.